Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda, e você está no Boteco dos Illuminati, o antigo bate-papo Mayhem. E hoje a gente vai falar de um assunto muito doido, que é um filósofo chamado Zósimo de Panópolis, e o cara manjava muito de alquimia antiga, e aí a gente trouxe um expert para conversar sobre isso. Eu sei que o tema parece super doido, mas o assunto é insanamente legal. E hoje, para compor a nossa mesa, eu vou começar por aqui. Em nome do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal! Hoje a gente vai na raiz da alquimia. Diretamente da Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, pessoal. Hoje eu estou animado para descobrir como o sonhar nos ensina sobre a composição das águas. Caramba. Ivan de Aragão, também pelo Projeto Mayhem. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Hoje é um tema muito interessante, não sei absolutamente nada dos Zósimo e estou aqui louco para aprender. Diretamente da Eclésia Babylon, Bárbara Knox. Oi, gente, 93. Hoje, apesar de não estar em casa, porque é um assunto que eu não domino, os recortes são a minha praia, né? Cultura greco-egípcia, estudo de textos antigos, então com certeza eu vou amar. E diretamente do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Fala, galera. Hoje um tema super interessante, alquimia misturada com gnosticismo, deve ter coisas bacanas aí no assunto. Louco para aprender isso. E o nosso representante do paganismo, André Correia. Que está todo mutado porque eu mutei ele. Ele é um co-host. Boa noite, pessoal. Hoje ansioso aqui para aprender e contemplar esse assunto do qual eu não conheço, mas estou tomando contato agora, vai ser muito interessante aprender a respeito. E para completar aqui a mesa, diretamente do mortesubita.net, Thiago Tamussauskas. Boa noite, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui de novo. Hoje a gente vai voltar lá para a primeira temporada da Epopeia da Alquimia e conhecer um dos seus personagens principais. Para isso, a gente tem aqui um cara que é a melhor pessoa para falar sobre esse assunto para a gente. E eu vou ler aqui o mini currículo dele antes dele se apresentar. É falar com o Pedro Barbieri. Ele é doutor e mestre em letras clássicas pela USP. Ele pesquisa principalmente religiões e pensamento esotérico antigo, ou seja, tudo que a gente gosta, como hermetismo, orfismo, alquimia, greco-egípcia, mitologia, oráculo dos caldeus. É tudo que interessa o Mayhem mesmo. Ele atua também como tradutor, professor e escritor. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, gente. Obrigado. Pedro, a gente sempre começa pedindo para a pessoa contar a sua própria história. Então, antes de você explicar para a gente quem foi o Zósimo, conta para a gente quem é o Pedro. Quem é o Pedro? Tá. Pergunta ingrata, né? E como você chegou no Zósimo também? Tá bom. Essa é a ideia, cara. Um dia você estava lá, Você estava brincando, e aí, de repente, você está estudando Zósimo, alquimia e tal. Como é que foi isso? Tá, eu entendo. Tipo, eu não sou de interesse assim na conversa, mas eu entendo que perguntar sobre mim humaniza a coisa e também dá um caminho, né? Bem, você falou que estava brincando quando era criança. Quando eu era criança, eu gostava muito de coisas de mistério. Eu gostava muito de espaço, eu me lembro. Eu me lembro claramente uma vez que eu viajei com minha família, sei lá, eu tinha 5, 6 anos. E daí eu saí da cidade, fui para uma fazenda, alguma coisa assim. Chegamos lá à noite, daí eu olhei para cima e era um céu absurdamente estrelado. E eu me lembro que aquilo me deu um impacto tão forte, eu nunca tinha visto aquilo daquele jeito. Eu acho que aquilo ficou de alguma forma comigo. Conforme eu fui ficando um pouco mais velho, fiquei vendo muitos livros de astronomia mesmo. Era o que eu queria ser quando eu era criança. E eu acho também que isso foi me encaminhando para a vida dos livros em geral.
eu sempre também acho que fui uma pessoa mais, desde criança, um pouco mais sensível, e junto com isso vem também mais solidão e vem mais sofrimento, claro. Então, foi um caldeirão um pouco perfeito para aparecer algum tipo de busca. E conforme eu fui envelhecendo, adolescência, fui me engalfinhando cada vez mais em literatura. Daí tem algum momento que você chega nos gregos, e daí você para, olha e fala, acho que tem alguma coisa aqui para mim. Tem alguma coisa que parece que faz sentido, que me diz respeito. Mas eu não sabia bem o que é, eu só intuía isso. Depois eu fui fazer faculdade. Primeiro fui fazer letras na USP. Daí primeiro eu queria fazer russo. Eu já estava fazendo russo antes, paralelo e tal. Só que daí lá eu descobri que existia o curso Habilitação de Grego Antigo. Daí eu falei, isso bate com aquelas coisas que eu estava interessado antes e que eu não vou achar fácil em outro lugar. Então, eu comecei a me aprofundar cada vez mais em literatura antiga. Fiz lá os cursos de grego antigo, tudo envolvendo língua, literatura, latim também. Eventualmente descobri o orfismo. E daí fiz iniciação científica e mestrado em orfismo. Já me interessava por alquimia desde a adolescência também, pegando umas coisas, alquimia mais medieval, né? Que a gente está mais acostumado a lidar. Pegava uns livros, um ou outro, assim. Achava interessante o simbolismo. E depois eu fui vendo que eu tinha o instrumentário suficiente para justamente me engalfinhar nesses textos antigos sobre alquimia. E outra coisa que eu estudei, justamente meu doutorado, corpus hermético, né? Então, no mestrado eu traduzi textos órficos, no doutorado eu traduzi todos os textos herméticos que tem. Não só Você corpus hermético. participou da tradução da Editora Polar? Que você achou meu nome lá, né? No livro do Américo. Mas lá ele não ficou muito claro qual foi a sua participação. Se você puder falar um pouquinho, é legal. Então, isso é engraçado, na verdade. Eu conheço o Américo, parece name dropping, né? Como se eu tivesse... Mas eu conheço o Américo faz uns 10 anos. E o Américo, eu não sei se vocês sabem, ele fez muito em Kung Fu. E daí teve um período que a gente fez Kung Fu junto. A gente fez uns 4 anos de Kung Fu juntos. Nossa. E a gente estava um dia, só eu e ele, assim, e uma outra pessoa que fazia com a gente numa praça, fazendo. De repente ele começou a falar, porque tem esse texto aqui que eu tô traduzindo agora ele cotejou do francês, né, principalmente, depois um pouco do inglês. Ele chama corpus hermético. Eu olhei para a cara dele e falei, Américo, não é possível, né? A gente já se conhecia há muitos anos. Américo, é isso que eu estudo no doutorado. Porque ele queria publicar antes meus hinos órficos, que foi o que eu fiz no mestrado. Ele ficou na cabeça que eu só tinha estudado orfismo. E daí, conforme ele descobriu que eu estava mesmo traduzindo, mas eu estava mais no começo do doutorado, daí ele falou, não, então, se você quiser, eu paro, e daí a gente publica o seu. E daí eu falei, não, mas eu tenho ainda uns anos pela frente de querer, de fato, eu quero fazer isso com paciência, com calma, não quero fazer isso com pressa, assim, né, editorial, qualquer coisa do tipo. Daí ele falou, então, tudo bem de eu publicar e tal? Eu falei, claro, faz, você também tem todo o direito de fazer, óbvio. Mas como eu tenho conhecimento de grego antigo, eu já estava estudando muito sobre hermetismo e coisas correlatas e bibliografia, daí a gente ficou conversando muito por meses, assim, sobre a produção dele. Ele me mandava a introdução, ele me mandava... A tradução ele já tinha terminado, ele não queria que eu
que eu comentasse muito, mas ele mandou muita introdução e a gente ficou conversando muito sobre ela, fiquei dando uns toques, ele ficou respondendo, a gente teve uma troca legal. A gente tem isso com vários projetos dele, o do mito grego também, é fruto de um monte de conversa nossa. Você chegou a publicar os hinos órficos? Oi? Os hinos órficos você chegou a publicar? Ainda não, porque é muita coisa. É um inferno, tipo, você faz uma coisa no mestrado e daí logo você já puxa o gancho para o doutorado, você tem que se concentrar naquilo. E tem outros textos paralelos, então que nem os oráculos caldeus, o Américo me pediu, e daí eu fui fazendo junto com o doutorado, tudo ficou espremido. Então eu espero agora que acabou tudo, daí eu vou retomar os hinos órficos, que não era um texto pequeno. No mestrado ele tinha mais 600 páginas, e depois eu fui acrescentando coisas, já tem mais 700. Então isso demora anos. Corpus Hermético, eu acabei tudo, traduzi também outras coisas agora, vai demorar anos para publicar. Por questões editoriais, primeiro, e por questões de Pedro mesmo, porque eu gosto de deixar aquilo em banho-maria, fermentando dentro de mim, e vai sair quando tiver que sair, sabe? Mas por enquanto é do Américo, e daí a gente fica com o do Américo, é legal, edição capa dura, ele fez todo um trabalho e tal. É isso. Eu perdi algum gancho? Eu tenho... Não, perfeito. O Paulo quer fazer uma perguntinha. Pode falar, Paulo. Introduzindo um pouco a própria questão do Zósimo, né? Talvez a maior parte das pessoas não saiba, mas o Zósimo, ele dizia, pelo menos, que o conhecimento surgia por intermédio dos sonhos, né? Ele sonhava, tem inclusive o sonho que ele encontra o Íon, e aí vai acontecendo determinadas coisas. E ele vai absorvendo esses ensinamentos com base na análise dos seus próprios sonhos. Inclusive o Jung tem um capítulo do livro sobre alquimia que ele é exclusivo falando sobre o Zósimo, né? Como é que você entende essa questão dos sonhos do Zósimo? Isso eles são como acontece no processo de dormir ou são decorrentes de rituais que ele saía do corpo ou alcançava estados alterados de consciência? Você chegou a se deparar com essa questão na sua pesquisa? Ô Paulo, desculpa fazer essa intervenção, só Claro. queria incluir uma coisinha aí, que seria bacana o Pedro dar uma apresentação geral, falar para a galera quem foi esse Zósimo, de quem que a gente está falando. E aí entrar na sua pergunta. E então, também falar do contexto histórico, né, para o pessoal entender. Tá, então contexto, Zósimo, sonhos. Tá. Bem, primeiro, vamos começar pelo Zósimo mesmo. O Zósimo, ele era um sacerdote egípcio. Ele escreveu em grego, principalmente. Ele viveu em meados do século III, IV depois de Cristo. Além de sacerdote, ele provavelmente abocanhava também as funções de escriba, então responsável por tradução de texto e produção de texto. Podia ser para rituais ou então... Sacerdote de quê exatamente? De templo. Mas de quê? Era cristão ou era... Não. Templo pagão egípcio. Ele é um egípcio atuando no finalzinho do contexto dos templos egípcios. O cristianismo estava espalhando nesse momento, né? Isso. E ainda coexistia com as outras. Isso. Ele além de ser, então, um escriba, ele também provavelmente era um artesão. A gente vai falar disso mais para frente, mas aos templos egípcios, em geral, ou dentro dele, ou anexo a ele, poderia ter uma oficina. E nessa oficina eram produzidos objetos de culto, estatuária ou amuletos. E, claro, pedras preciosas, metais, como a gente vai falar mais adiante.
Mas como a gente estava comentando aí, vocês também já anteciparam, ele está no finzinho do contexto pagão, comecinho do cristianismo, né? Então, o ambiente começa a ser um pouquinho hostil à produção do Zósimo. Ele viveu em Panópolis, atual Achim. Na época também se chamava não só de Panópolis, esse é o nome grego, mas o nome egípcio era Quemes. Ele ficava a leste do Nilo. E ele era uma pessoa bem viajada, a gente sabe. Ele foi para Tebas, ele foi para não sei o que lá, foi para Alexandria. Às vezes fala que ele era justamente tebano, às vezes fala que ele era alexandrino, às vezes falam que ele é de Panópolis, depende das fontes. A gente sabe que também que ele viajava para ir ver Minas, para ver como eram coletados os minérios e tudo mais. Então ele eram também, como a gente diria hoje, pesquisas em campo, quase. Mas ele se filia a uma prática que não se circunscreve só aos séculos III e IV. Então, como eu disse, ele é um sacerdote no templo egípcio. Artesão. A prática de artesanato, de criação de estátuas e de coloração de estátuas, a gente vai ver coloração é uma questão muito importante aqui. Ela é muito antiga, teve um desenvolvimento maior ali 1000 anos antes do próprio Zósimo ter nascido. Então, a gente tem lá o Novo Reino, daí o terceiro período intermédio que chama, depois o Baixo Reino, depois os Ptolomeus, né? Simplificando um pouco. Então, a gente sabe que entre 1000 a.C. e 600 a.C. começou a ter um grande desenvolvimento de estatuária e de policromia, estudo de cores mesmo. O Zósimo ele se filia diretamente a essa tradição e é um dos poucos testemunhos que a gente tem de um profissional, um sacerdote, nos primórdios do que depois a gente vai chamar de alquimia, que não tinha esse nome na época, falando a importância do trabalho do religioso espiritual para conseguir produzir os artefatos e as cores que eles queriam produzir. Tem um testemunho do próprio Zósimo, é um trabalho que sobreviveu em um texto em siríaco. Então, a gente tem textos do Zósimo que sobreviveram em grego, muitos dos textos do Zósimo sobreviveram em siríaco, alguns em árabe, mais importantes, e alguns poucos em latim. Em siríaco, tem um que fica traduzido, então, como algo como sobre o trabalho do cobre, de cobre. E lá ele comenta sobre o efeito que as cores que eles, sacerdotes e artesãos, produziam na estatuária, causava um temor religioso nas pessoas. Elas ficavam espantadas, porque as imagens pareciam vivas. Vamos lembrar uma coisa. O termo religião não existiu. Qualquer texto antigo, que a gente vai chamar aqui, pedagogicamente, de textos religiosos, melhor traduzidos seriam textos de piedade, textos de reverência. Tem o verbo sebomai, enfim, em grego. É justamente a experiência religiosa está ligada com esse espanto, com esse assombro diante de algo que, por exemplo, uma estatuária que, caso, é o argumento deles, caso um sacerdote não tivesse feito aquilo, não teria causado aquela impressão. E tem a própria questão da tecnologia envolvida, né? Que a gente vê aqueles relatos do pessoal no começo da era do cinema,
que vê aquela tela do trem chegando, o pessoal sai correndo porque nunca tinha visto, não tinha como processar aquilo. Isso, é um bom paralelo. De repente, um negócio colorido, com umas cores que mexe Sim, com a ou cabeça quando mesmo. também começou a passar do cinema mudo para o cinema falado, e as pessoas achavam que tinha gente escondida no cinema, tipo, quem que tá falando aí? Sim. É algo próximo hoje quando a gente experimenta a realidade virtual, né? Que a gente fica com aquele espanto, porque não estamos acostumados ainda. Também, Mas também. era quase uma realidade virtual para a galera, uma estátua bem feita. Sim. Isso é um dos motivos pelos quais a gente pode falar que eles alegavam que para você produzir obras sagradas, era um sacerdote que tinha que fazer aquilo. Por quê? Porque uma pessoa comum, ela não teria a qualidade interna necessária para produzir obras que causassem aquele efeito. Então, para você... a gente tem, por exemplo, relatos do ritual da abertura da boca, que fala. Então, tem uma estátua, e daí o sacerdote era responsável pela deificação da estátua. A gente tem relatos disso nos ossos, mas a gente tem relatos disso no corpus hermético. Então, principalmente lá no Asclépio, quem tiver mais fresco na memória, Asclépio 23, 24, depois na seção 36, mais ou menos, a gente tem momentos em que fala-se da deificação de estátuas. Ora, o que é isso? Isso é um vestígio no texto grego, do corpus hermético, de uma tradição egípcia. A gente, às vezes, superestima e, às vezes, a gente subestima o quanto de egípcio tem no corpus hermético. É algo para a gente ficar atento. Mas, nesse ritual da abertura da boca, como chama, é um nome horrível, mas... isso ocorria numa outra oficina que somente sacerdotes poderiam acessar, seria a Casa de Ouro. E daí o sacerdote, para conferir vida, para animar uma estátua, para ele deificar, o que ele teria que ser? Ele teria que ser como um Deus. Ou seja, o trabalho externo, material, exige um correspondente trabalho interno, espiritual. Apenas o sacerdote estaria apto a fazer esse procedimento. Mas também, como o Rodrigo antecipou, a gente está no período em que o cristianismo está em ascensão, né? Então, a gente tem lá, um pouquinho antes de Constantino, a gente tem Diocleciano, no período de Diocleciano, século III. Já começa um desprestígio e um desfinanciamento dos templos egípcios. Por quê? Porque a gente está num período romano, certo? Começa a ser desinteressante o financiamento estatal de templos que não dão retorno, claro, e que não correspondem às principais práticas religiosas da instituição Estado. Antes disso, os templos egípcios eram sempre financiados pelo Estado. A produção de ouro dos templos era de posse de quem? Do Estado, do reino. Estado, nome moderno, né? Enfim. O que acontece? Com esse declínio progressivo dos templos, de algo que era unicamente de manufatura sacerdotal, esses métodos eles começam a sair da esfera pública para a esfera privada, por assim dizer. Então, a gente começa a ter um declínio dos templos e um aumento das guildas de comércio romanas.
Então, há um momento de convivência entre a produção de ouro dessas pessoas aqui, que tem a tradição egípcia antiga, e uma produção de ouro que é de essas guildas em geral, elas eram familiares. A ideia é como se elas estivessem sendo privatizadas, esse conhecimento. Outras coisas que a gente tem que pensar aí. Antes, aquele conhecimento milenar da tradução de colorações e fabricação de estátuas e deificação, era algo próprio da tradição oral. E se havia textos, eles circulavam internamente, apenas para o próprio sacerdócio ler. Tinha vários níveis de sacerdote, claro, mas ficava entre eles. E o que a gente começa a ter nesse período mais próximo dos Osmo é o aumento de textos relacionados ao que a gente vai chamar de alquimia. Uma proliferação desses textos, que corresponde à proliferação também dessas guildas comerciais. Por quê? Muito provavelmente porque, conforme os sacerdotes iam sendo destituídos de seus cargos, principalmente os sacerdotes menores, eles iam como que vazando esses conhecimentos de forma paga, restituída, para essas guildas, dando conselhos, para que eles também fizessem ouro. Mas daí a gente vai vendo como essa tradição, que ela é uma continuação, ela ao mesmo tempo também começa a ter rupturas. Acho que o Thiago quer falar alguma coisa. Não, primeiro ainda tem a questão do Paulo, dos sonhos, e depois tem o Ulisses antes de mim ainda. Tem o Ulisses? Ah, tem o Ulisses. Se quiser, termina o seu raciocínio para Tá bom. falar aquela questão que eu Tem dois interrompi, pontos não ainda se me que sentir mal podem ser aqui. comentados desse contexto. Então, foi comentado eu falei do Diocleciano, desprestígio dos templos. Ele também, à época, ele em 290, mais ou menos, depois de Cristo, ele lança um édito proibindo os livros do que é chamado de quemia. É engraçado isso. Por quê? Porque eles tinham receio de que ouro produzido fora do domínio do Estado começasse a circular. Eles tinham um medo econômico da prática alquímica. Desvalorização da moeda. Sim. Então, a gente não tem isso só nesse período. A gente tem isso... Bem, você sabe que também tinha alquimia na China, né? No século II a.C., também teve um édito imperial proibindo, decretando até a morte de qualquer pessoa que tentasse fazer ouro. A gente tem esse no Egito, depois a gente vai ter também mais lá pelo século século XIII, XIV, também daí na Europa, uma disputa a esse respeito e esse medo comercial desses, o que eles consideravam falsificadores, né, de ouro, que seria uma ameaça à economia. Um último ponto. Cristianismo. A gente, então, tem a chegada do Constantino. Constantino se converte ao cristianismo. E só começa a ir ladeira abaixo, né? Para os templos egípcios. E, por fim, a gente tem, em 392 d.C., um édito do outro imperador, Teodósio, que dele determina fechamento absoluto de todos os templos pagãos. E daí foi um golpe final. O conhecimento que era produzido aqui, ele foi trasladado para lá, mas coisas se perdem. Principalmente porque boa parte do conhecimento também era redigido em hieróglifos. E a gente sabe que a gente só redescobriu como ler os hieróglifos mais ou menos no período moderno. Então a gente teve aí um milênio, um pouco mais, de pessoas falando de alquimia sem saber do que eles falavam antigamente. Ou porque está perdido, ou porque não sabem ler.
Eu vou falar dos sonhos, mas eu vou falar dos sonhos mais para frente. É um dos textos que eu separei para a gente ler juntos. Acho que fica mais legal a gente mais avançado na conversa. Tá, Tranquilo, então. Ulisses, eu vou ver se eu pego nesse ponto mesmo. Como você comentou, né? Estava caindo essa questão dos templos egípcios e começando o cristianismo. Isso teve alguma influência no trabalho dele? Ele se deixou, vamos dizer assim, aceitar alguma coisa do cristianismo ou de gnosticismo, que eu imagino que tudo isso acontecia naquele mesmo momento, ali naquele mesmo período, sabe? Sim, Correto? então, ou ele era de Alexandria ou ele perambulou por Alexandria. Ele era uma pessoa estudada. Acho que esse é até um bom momento para ler um dos textos. O próprio Zósimo ele apresenta um texto sobre a origem da alquimia, né? Só que é uma origem um pouquinho inusitada e tem a ver um pouco com essa sua pergunta. Vocês se importam se eu ler? Por favor. Por favor, leia. Tá. Estamos ansiosos. Ele está se dirigindo... Vários textos do Zósimo são, na verdade, cartas a uma certa Teusebeia, uma amiga dele, possivelmente, talvez uma matriarca e dona de uma dessas guildas comerciais. Ele começa... E tem vários textos que ele está instruindo ela. E fica uma relação meio mestre e discípulo nessas epístolas. Isso depois vai ser replicado mais para frente na tradição árabe. Vai ter vários textos ficcionais deles dois conversando, uma coisa um pouco iniciática, assim, é bem legal. É um chamado Livro das Imagens. Em inglês fica melhor, Book of Pictures. Então aqui ele está se dirigindo a ela. O Zósimo era muito chato em alguns momentos. Então talvez um purista, a gente possa chamar. Então, eu acho que ele via esse crescendo assim de outras escolas alquímicas. É isso que a gente percebe. Que não tinha só uma alquimia, tinha várias práticas. E essa Teusebeia, ela provavelmente também estava pedindo instrução de outras pessoas, talvez sacerdotes também. Em vários momentos, em vários trabalhos escritos, o Zósimo reclama desses rivais. Ele fala, não, o que eles estão fazendo está errado. O que eu estou fazendo está certo. Claro, uma das alegações dele é que ele está fazendo isso enraizado em uma tradição milenar e ele próprio sendo um sacerdote. Ele tem os qualificadores para fazer essas coisas. Essas pessoas estariam fazendo uma forma, por assim dizer, arte externa, enquanto ele faria uma arte integral, né? Então, ele tem vários textos criticando essas escolas, outras escolas de pensamento, e daí em uma dessas passagens, uma dessas cartas a Teusebeia, ele diz o seguinte: os escritos sagrados, senhora, dizem que há uma raça de daimones. Daimones, vocês sabem, é uma palavra super complicada em grego antigo, pode significar várias coisas. Às vezes, para a gente já não introduzir uma interpretação nelas, na ideia de daimon, eu prefiro manter ela no original. Depois a gente pode falar do que eles seriam. Os escritos sagrados, senhora, dizem que há uma raça de daimones que tiveram relações com mulheres e as guiaram. Hermes também faz menção a isso em seu livro Sobre a Natureza. E todo o livro oferece tanto um sentido manifesto, patente, quanto outro escondido. Ele alude isso da seguinte forma: os livros antigos e divinos afirmam que certos anjos se apaixonaram pelas mulheres. Eles desceram à terra e ensinaram a elas todas as obras da natureza. O livro discorre sobre eles, os anjos.
dizendo que os que se tornaram orgulhosos foram expulsos do céu, por terem ensinado aos homens toda a sorte de males, que não servem à alma. Foram eles que escreveram tais obras, e deles deriva o início da tradição dessas artes. O livro é chamado Quemeu, ou Quema. Aí é uma questão, é um detalhe. E é dele que a química deriva seu nome. Nesse livro são apresentadas as artes em miríades de palavras, e daí ele continua falando assim, tem um capítulo é sobre tal metal, outro capítulo é sobre tal metal, e por aí vai. Pode falar, Thiago. Esse Quemeu, ele é um nome próprio ou ele tem uma tradução? Exato. Talvez a gente tenha algumas referências do Zósimo. Possivelmente é uma pessoa com esse nome, que seria lá do século 2, 3 a.C., mas é considerado um nome mítico. Ele comenta, acho que o Olipiodoro, depois dele comenta também, se não me engano. Não sobram textos, e é quase como se fosse o fundador lendário da arte. Ulisses. Eu tenho outra pergunta. Pelo que você leu o texto, me remeteu direto ao livro de Enoque, isso, né? Aquela história dos anjos caídos. Interessante. Justamente. Então, o que a gente tem aqui, ele fala escritos sagrados que tem essa narrativa, e que o próprio Hermes, em um livro dele, sobre a natureza, acho que é só Physica, no grego, ele reconta essa história. Mais que o livro de Enoque, a gente pode recuar um pouco mais no tempo, né? Então, o livro de Enoque mesmo, ele é um desenvolvimento de uma curta passagem lá do Gênesis. Gênesis 6, 4 e por aí vai. Eu até separei aqui para a gente. É curtinha. Ele fala, Gênesis 6, 1, 4. Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram como mulheres todas as que lhes agradaram. Tem um interlúdio aqui, Yahvé falando, mas não importa, é só Deus falando. E daí depois ele continua falando assim, ora, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens e estas lhe davam filhos, os Nefelim habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Nefelim quer dizer algo como os caídos, os que caíram. Então, ele criticava esse texto, correto? Sim e não. Então, não é curioso. Dúvida. Ele criticava ou ele acreditava nisso? Assim, qualquer pergunta sobre acreditar ou não, a não ser que explicitamente ele fala eu acredito nisso, é algo que fica circunscrito à experiência subjetiva de cada autor antigo. É difícil a gente penetrar tão fundo. Mas ele comenta sobre o texto. E ele fala que essa, de fato, seria a origem do termo química, né? Só para facilitar. Quimia. Por que ele pegaria um texto que ele reprova para falar de uma arte que ele aprova? É esse o ponto que a minha cabeça está bugando aqui. Porque se ele vem de uma tradição pagã egípcia, de certa forma, aí ele se depara nesse momento onde há um crescimento do cristianismo, eu imagino, e ele tem uma crença num texto que vem, vamos dizer, do judaísmo. Como é que funciona tudo isso? Como é que essas coisas estão se falando? E será que o judaísmo e ele não tem uma raiz em comum, e na verdade ele não se influenciou pelo judaísmo, mas por a mesma coisa que influenciou o judaísmo? Ó, a gente sabe, por exemplo, primeiro, influência do Zósimo, né? A gente sabe que uma das principais mestras da arte alquímica, da qual não sobram textos, mas que ele
chama de divina até, é uma mulher chamada Maria, Maria judia, do qual vem o nome banho-maria, inclusive. Seria uma técnica que ela teria desenvolvido, dentre várias outras coisas. Agora, essa parte de uso de textos hebraicos. E também antes foi comentado, né, uso ou não de cristianismo. O Zósimo, ele era, ao que tudo indica, uma pessoa extremamente lida e erudita, e ele sentia um prazer bastante peculiar em fazer mitologia comparada. Então, eu trouxe aqui mais para frente, a gente vai ver, mas ele, se não há interpolação em um dos textos dele, ele faz sim uso do cristianismo. Está no Sobre a Letra Ômega. No caso específico desse texto que eu li para vocês, que parece inspirado no livro de Enoque, que foi um livro muito popular na época, existe ainda um outro texto intermediário, um texto alquímico hermético, chamado Isis Aorus. A gente tem esse texto. Ele está presente lá uma das principais fontes para a gente estudar isso, que é Collection des Alchimistes Grecs Anciens, do Berthelot e do Rueil, que é de 1887-1888. Eles eram um químico que compilou todos os textos de alquimia antiga que ele conseguiu achar em grego. Tem todos, acompanha a tradução francesa. A edição do texto não é muito boa, mas enfim, tá lá, tem esse texto, se chama Isis Ausíris, simplificando, o nome é um pouquinho mais comprido. E lá, parece que tem uma adaptação hermética, alquímica, dessa história do livro de Enoque, baseado também no Gênesis. Nela, Isis é abordada por dois anjos, primeiro um anônimo, depois um outro chamado Aminael. O primeiro tenta seduzi-la a todos os custos e ela resiste. Ela fala: não, me dê o segredo, eu não quero isso, me dê o segredo da produção do ouro, produção de prata. Chrysopoeia e Agripoeia. Daí o primeiro anjo sai, depois chega esse segundo anjo, mesmo expediente. É quase uma fábula, né? Ele tenta seduzi-la, e ela fala: não, me dê os segredos da natureza, da produção de ouro, produção de prata. E ela dobra o anjo. Ela não cede e ela consegue esses segredos. Ou seja, o que parece talvez estar acontecendo aqui é que assim um caráter talvez que Zósimo considerasse moralmente incorreto no livro de Enoque, mas que é corrigido por essa outra leitura hermética que é feita do livro de Enoque, a qual ele subscreve. O que está acontecendo ali? A gente daí tem o melhor de dois mundos. A gente tem a origem divina de uma arte e alguém que suportou os perigos para ter acesso a essa arte. No começo do texto, Zósimo chama eles de daimones, né? Zósimo tem uma opinião ruim sobre daimones, como a gente vai ver. É uma forma dele de chamar anjos caídos, é um termo negativo.
E o tempo todo ele fala que os rivais, eles estão sempre, quando eles estão tentando fazer ouro, eles não têm, na verdade, uma técnica real, eles não têm um trabalho interno real, eles só são suscetíveis aos daimones que estão por aí e que, sem eles perceberem, sem os humanos perceberem, são os que determinam o trabalho deles. Então, é especialmente importante para os Zósimo esse relato de Ísis, que descobre o mistério sem se perder. É fácil a gente se perder. É a nossa prerrogativa principal. É o que a gente mais faz. Então, é um paradigma interessante para ele. Agora, vamos para a parte legal, então. Vamos para a mitologia comparada. A gente tem vamos nesse... para a parte legal agora, rapaz. Foi a parte chata. Meu Deus do céu. Não, é que é muito divertido o Zósimo comparando os textos antigos. Zósimo, então, veja, no começo do texto ele fala assim, livros antigos... Como é que era? Livros sagrados, né? Escritos sagrados. É a forma dele se referenciar ao livro de Enoque, ao Gênesis. Ele tem apreço. Mas ele faz logo em seguida a menção a Hermes, né? Por que isso? Em um outro texto, chamado Sobre a Letra Ômega, que é o texto mais canônico, um dos mais importantes do Zósimo, é uma outra carta a Teusebeia, aquela amiga dele que eu comentei. Em certa altura, ele está fazendo uma mitologia comparada, a gente vai entrar nela, e ele fala assim, tais indicações, de tudo que ele formulou até aquele momento, podem ser encontradas nas bibliotecas dos Ptolomeus, localizadas em todos os templos, sobretudo no Serapeu, resultado de quando Ptolomeu convocou Azeno, ou Aceno, fica melhor porque é como se falava no grego, Aceno, o grande sacerdote de Jerusalém, que enviou Hermes. E este, por sua vez, traduziu toda a obra hebraica para o grego e egípcio. Então, vamos lembrar. Tot, Deus escriba, patrono dos escribas, é considerado intérprete e tradutor, nomeador de todas as coisas. Eventualmente, Hermes também recebe essas prerrogativas, um pouco em parte por conta do nome dele. Em grego existe um jogo de palavras entre o nome Hermes e o verbo hermeneuem. Hermeneuem é traduzir, interpretar. Então, Zósimo considera que Hermes, possivelmente Hermes Trismegisto, se ele considerava que Hermes Trismegisto foi um personagem histórico, teria ido até Jerusalém, teria sido convocado para traduzir todas as obras deles para o grego e egípcio. Se Hermes achou que estava bom, que era bom, o Zósimo também vai achar que é bom. Desculpa, alguém ia falar alguma coisa. E o sacerdote que ele fala seria Abraão ou não? Porque tem aquela história de Hermes na lenda ser contemporânea de Abraão, ou tem alguma relação com isso? Quem seria esse sacerdote? Aceno? Que eu comentei? Não, acho que você falou algum dos judeus. Aceno, de quando convocou Aceno, o grande sacerdote perfeito. de Jerusalém. Tá, perfeito. Desculpa, não entendi. Não é... Aqui a gente está pensando não num Hermes... A gente tem vários Hermes, nunca vamos esquecer disso. A gente tem hermetismos. A gente tem Hermeses. Isso a gente costuma sincretizar tudo numa só figura e falar, então está tudo valendo sobre o nome de Hermes, né? Existe Hermes. Então, por exemplo, a gente pode pensar aqui que o Hermes
a personagem trickster dos hinos homéricos, tem que ver com o Hermes que recebe uma revelação de Poimandres, o Nus Divina. Tem coisas que podem ser a mesma, tem coisas que podem não ser. Curiosamente, você comentou disso, me lembrou que o Filon de Alexandria, no período alexandrino, no período helenístico, Filon de Alexandria, século 2, 3 a.C., 2, ele estabelece um paralelo falando que o Enoque seria Hermes, o que reforça a relação. Depois, a tradição árabe, quando começa a pegar esses textos lá pelo século 7, 8, 9 em diante, eles também equacionam Hermes a Enoque e a Ídris, né, que é o profeta deles. Mas ele continua, o Zósimo. Ele fala assim: somente os hebreus e os sagrados livros de Hermes dizem essas coisas acerca do homem iluminado e do seu guia, o Filho de Deus, que parece algo cristão. E do terreno Adão e do seu guia, o imitador, que com blasfêmias dizer ser ele próprio Filho de Deus na intenção de enganar. Tem muita coisa aqui, né? Mas, a princípio, o que a gente pode ver é que ele tinha 2 cânones para ele. Livros sob o nome de Hermes, livros hebraicos. Por que isso também? Por que não se ater também só à tradição dele, autóctone? Veja, como vocês lembraram, era um período de crescente cristianismo. E tem algo que a gente não pode esquecer. Eram pessoas. Eram pessoas que também precisavam sobreviver de alguma forma. No momento que Zósimo começa a estabelecer paralelos entre a tradição dele, daí a tradição hebraica, a tradição grega, como a gente vai ver, e até o cristianismo, isso é também uma forma de dar sobrevida à própria tradição. Essas coisas que vocês gostam, isso aqui também está lá no que a gente fala, mas beleza, vamos falar nos seus termos. Como eu falei, ele escreveu principalmente em grego, né? O que tem nisso? A gente está no período do Império Romano. Antes disso, era o domínio de Alexandre. A língua franca era o grego. Como agora é o inglês, se você vai escrever um artigo internacional, você vai escrever em inglês, na época você escrevia em grego. O fato de o Zósimo estar escrevendo em grego já é sintoma de alguma coisa. Mas, para além disso, o grego não era só a língua franca. O grego era o pensamento franco. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tinha que se preocupar, e essa é uma das principais coisas, isso está na base do corpus hermético, por exemplo. Você tinha, se você quisesse falar de tradições suas, não gregas, como que você faria isso? Com uma roupagem grega. Roupagem grega, o que quer dizer exatamente? Eu não compreendi. Ou seja, qual que era a communis opinio, qual que era o estado da questão geral do pensamento na época? Platonismo, estoicismo
Isso é o que corria a língua. E Aristóteles? Aristóteles também, mas o que estava mais na moda era Platão. E a gente não pode pensar em... Lembre-se, não era médio platonismo, não era neoplatonismo. Esses são termos nossos. Para as pessoas da época, Plotino se considerava um platonista. Ele se considerava apenas um comentador de Platão. Só isso. Próclo, século V ainda, também tentando alguma sobrevida em relação ao cristianismo, ele não se considerava um neoplatonista. Ele se considerava um platonista. Ideias egípcias, ideias herméticas, ideias oriundas dos templos, ideias persas, elas não eram apenas traduzidas para o grego. Essas ideias eram adaptadas. Elas eram localizadas para que a audiência pudesse compreender mais ou menos, mesmo que de forma insuficiente, mas de alguma forma, o que lá na origem você estava tentando dizer. Qual que é o tiro no pé disso? É que com o tempo, então, as coisas se perdem. Então, há uma estratégia feliz, por um lado, mas infeliz por outro. Corpus hermético. Se vocês escarafuncharem bastante, tem coisa egípcia. Dá para achar. Só que teve tantas camadas e sobreposições de linguajar, conceitos, palavras gregas, para aquilo ter uma penetração e uma adesão no público da época, na audiência da época, que talvez mesmo aquela audiência já não reconhecesse as coisas antigas, e nós muito menos. Então é muito fácil você pegar um texto do Corpus Hermético, Zósimo, e ficar falando, isso aqui é... tá bom, isso é teoria grega. Isso é grego. Claro, estou familiarizado. Não é bem assim. Fazendo um paralelo horroroso, não me joguem em pedra, tá? Seria mais ou menos como os Estados Unidos fazem hoje com a cultura que não é americana. Eles pegam e adaptam ela para o linguajar e a visão americana. Seria isso? Grosso modo, sim. O grego era uma cultura hegemônica. Ou talvez que nem os filmes indianos que ficam imitando os filmes de Hollywood para vender mais. E aí acaba, perdendo a sua identidade. É fácil você se perder no caminho. Uhum. Então, é uma estratégia de sobrevida, de você também conversar. É uma tentativa de diálogo. Isso é uma coisa importante. Eles não queriam que aquilo se perdesse. Mas se perde também. Por isso que você fala sobrevida, né? Ele dura um pouco mais, porque atinge aquela pessoa, mas no longo prazo você perde a referência. Sim. Lembrando que o cristianismo estava crescendo, a religião pagã estava sendo abandonada, o pensamento pagão estava sendo abandonado, então era uma forma de tentar sobreviver, né? Exatamente. No neoplatonismo, então a gente vai ter, por exemplo, a gente tem Próclo, Escola de Atenas, né? Próclo, Damácio, eles estão falando do século V, por aí vai. Mas é patente, é evidente a tentativa deles de sobreviverem, de darem continuidade a uma tradição de 1000 anos, a tradição platônica, que eles consideravam importante, e que estava sendo erodida e estava perdendo destaque no pensamento da época. E você acha que isso foi proposital? Disso, né?
Isso Oi? foi um movimento proposital? Eles fizeram, você acha que eles fizeram pensando em perpetuar as suas crenças, ou foi uma coisa que eles estavam sendo levados pelo espírito da época e escreveram daquele jeito? Levados pelo estilo da época, ele escreveu daquele jeito, de que forma você quer No dizer? sentido de que eles, de propósito, representavam esse pensamento grego. Ou, era, Se Proclo, por ou exemplo, eles estavam se eles realmente... forjaram isso, ou se isso era o que eles já estavam tendo, eles mesmos já estavam transformados. Veja, a impressão que eu tenho, com base nos textos, a gente tem, por exemplo, eu traduzi um pouco de Proclo também, traduzia parte da biografia do Proclo, feita por Marino, Vida de Proclo. A ser lançado também pela Polar um dia, quem sabe. E é engraçado ver, Jâmblico também tem isso, né? Jâmblico, Damasco, Proclo. Eles também começam a escrever bioi, ou seja, biografias, vidas. Vida de Pitágoras, vida de Proclo. O Zósimo tinha um texto perdido chamado Vida de Platão, que não sobreviveu. O que estava acontecendo na época com o cristianismo ascendente? As geografias, vidas, biografias de santos. Então é como se eles estivessem tentando fazer quase uma disputa mesmo. Quando o Proclo escreve os hinos dele, né? Ele fez mais hinos, mas sobreviveram 5, 6, 5? Eu não sei, eu traduzi um tempo atrás, tá aí na internet em algum lugar. O que ele está tentando, se não, além de fazer algo que ele talvez genuinamente acreditasse, o que ele estava fazendo também, se não tentar dar vida para uma coisa que ele não estava vendo em nenhum outro lugar acontecer? Talvez o corpo hermético seja resultado disso. O que a gente está fazendo quando a gente tem denominações e desenvolvimentos neo-hermetistas hoje em dia? O que é isso? Imagino que vários de vocês façam parte dessas coisas. Vocês estão procurando, talvez, respostas em lugares que não estão respostas menos evidentes do que as respostas que são dadas aí cotidianamente para a gente. De uma forma ou de outra, vocês se ligam a isso e tem um gesto, porque o gesto não é simplesmente de fazer isso para mim. Você está fazendo o gesto também para algo que você acha que tem direito de ainda estar aqui. É sempre bom, a gente se distancia tanto, né? Então a gente começa a falar, terceiro período intermédio do Egito, e depois Alexandria, e Zósimo, século III, Proclo. E a gente? Será que tem algum paralelo? Porque, Galera, de novo, tá tudo em são silêncio pessoas. porque tá tensa a coisa aqui. Ah, Realmente tá tudo explodindo, assim. Cara, eu tô pensando na próxima pergunta, porque o que você falou foi tão fundo, cara, que é o que a gente busca no fim das contas, né? Cada um de nós vai fazer parte desses elos, não tem como, né? Afinal de contas, é o que a gente está fazendo aqui. Isso que você falou é uma puta verdade.
E, ao mesmo tempo, a gente tenta fazer essa leitura do passado, mas a gente está preso na nossa época, né? Então, qualquer leitura que a gente fizer já tem o nosso filtro que foi criado antes da gente nascer. E eu fiquei aqui, assim, com a minha cabeça só pensando como os egípcios faziam isso e o Zósimo estava reclamando que ele fazia da forma correta e os outros da forma incorreta, e isso veio até os dias de hoje. A gente nunca vai recuperar como era feito no princípio. Você acha Como que que eu dá vou para fazer isso? Usando essa pergunta que o Rodrigo falou. Sempre que a gente lê qualquer história da alquimia, a gente sempre começa lá com a Maria Judia e depois pula para o Zósimo. Qual é o legado que o Zósimo deixou que você acha que mantém a gente falando dele até hoje? Pensei, na verdade, que você ia perguntar se tinha alguma coisa antes que dava para resgatar, porque parecia que era isso que o Rodrigo estava puxando. Isso é interessante. Vocês provavelmente devem ser mais experimentados no corpus hermético, por exemplo. Tem a tradução do Américo, está disponível e tal. Dos Osmo não tem muita coisa disponível. Eu posso perguntar para cada um de vocês. Mas a maior diferença é porque cada um de nós já enveredou por outras áreas e já trouxe outras coisas que estão misturadas. Então, tipo, o Thiago é mais alquimista. O Paulo trouxe da Telema, coisas da Fra, o Ulisses mexe penoquiano, a Bárbara é telemita, o Ivan é poeta, o Rodrigo é macumbeiro. Então, cada um de nós já pegou essa essência inicial e já trouxe uma casca diferente que misturou. Então, mas o próprio qualquer não misturava, texto que a gente... Não, a gente tem aquela parte que fala, não, isso aqui está tudo ok, mas os nossos textos e livros e processos que a gente vai fazer, eles já têm coisas a mais. Mas qual é a inquietação de fato aí no que você está falando? Deixa eu entender. De que a gente vai ser só uma parte do elo. Daqui, sei lá, 200 anos, eles vão olhar para trás, vamos supor que alguém daqui se torne alguma coisa importante. E aí alguém vai fazer a mesma pergunta que a gente está fazendo hoje, sei lá, talvez numa teleconferência planetária daqui 200, 300, 400 anos. E aí a gente vai falar assim, pô, mas será que o link que o Thiago Tamosauskas colocou no seu tempo, ele trazia essas coisas? Ele vai fazer os mesmos questionamentos. Ou seja, será que era um contínuo legítimo ou se era uma coisa já... Será que ele se achava assim, um contínuo legítimo? Aí os outros, obviamente, o seguiram, mas... para o cara que estava naquela época, eles consideravam, tipo, pô, essa é a corrente, ou é uma coisa mais moderna. A gente aqui olha para trás com o que a gente tem hoje e consegue traçar esse caminho todo. A pergunta que eu fiz, que eu tentei relacionar com o que o Rodrigo falou, mais do que é justamente essa, é se o Zósimo ele é relevante hoje porque ele conseguiu perpetuar uma coisa mais antiga do que ele, ou se ele tem um legado próprio, que a gente fala porque ele desenvolveu alguma coisa que não existia antes. O que você conclui do que você conhece dele? Então vamos pegar o caso dos Osmo, mais à mão. Lembra que nem eu falei, Plotino. A gente pode ler Plotino e falar, nossa, caralho, esse cara ele começou a falar um monte de coisas muito interessantes. Na cabeça dele, ele se considerava o quê? Só um comentador de Platão. Zósimo. A gente tem testemunhos claros dele próprio falando de que, bem, essas pessoas estão fazendo a coisa errada, eu estou fazendo a coisa certa. Não é porque eu sou grandes coisas. Não importa eu. Importa a tradição a qual ele se considerava vinculado. Perfeito. Isso aqui, isso é passagem. Ele era passagem. Mas a gente sabe também de desenvolvimentos da época. Vamos pensar então agora em alquimia.
a gente consegue assim rastrear técnicas similares ou que desembocaram em algum momento em alquimia, por exemplo, até segundo milênio antes de Cristo, Babilônia, produção de vidro. Eles tinham já no século 1500 a.C., eles já tinham técnicas de copelação, que é usada até hoje, né? Que é para você purificar metais, enfim, com fogo. Essas técnicas, de qualquer forma, elas vão se desenvolver. Maria, judia, inventou o banho-maria, né? Enfim. Ela também talvez tenha sido responsável por criar outras técnicas e aparelhos. Talvez um outro aparelho chamado kerotakis, no grego, que qualquer pessoa que pegue isso para tentar traduzir e imaginar o que era, apesar de termos desenhos nos manuscritos, é bem chatinho de entender. Mas talvez o principal legado do Zósimo não seja ele ter falado algo original, algo novo, algo que tenha sofisticado cada vez mais a técnica. Não importa ser original, importa ser verdadeiro. Importa se você lê aquilo séculos e séculos depois e de alguma forma aquilo ressoa com você. Apesar de todas as descontinuidades. Apesar de ninguém estar aqui agora tentando produzir ouro. E sabe o que uma coisa que eu acho meio viagem? Eu acho que se o negócio é verdade, você provavelmente não foi o primeiro que falou na história do universo, assim. Se a verdade alguém concluiu antes de você, mesmo que seja em outro planeta, em outra condição. Mas a verdade ela não muda com o passar do tempo. Então, se é fica essa coisa verdade, não importa quem disse e não importa quando foi dito. Exatamente, perfeito. Então, a gente às vezes tem... Isso não foi uma mensagem subliminar eleitoral. Nossa, eu pensei em símbolo alquímico, você foi da Também, política. né? Mas é que eu vi fazendo isso, agora há pouco eu estava vendo TV, apareceu, né? Putz. Mas isso aí que você falou, achei bem foda mesmo, muito bom. Bem verdadeiro. Porque a gente também tem uma... Isso é uma coisa que sempre existiu. O Platão, ele fala... Os antigos, eles falam umas coisas bem mais legais do que a gente está falando. Depois o Plotino vai falar, nossa, o Platão fala umas coisas bem mais legais do que a gente está falando. A gente depois vai ter, sei lá, Corpus Hermético. O Corpus Hermético vai ter uma passagem que ele fala assim, é bem apocalíptica, ele fala, todo o nosso conhecimento vai se perder, porque no futuro ninguém vai saber o tanto que a gente sabe. Corpus Hermético 16. Daí depois a gente vai ter Marcílio Fitino, século XIV, XV, renascentismo, e começa aquela busca pela priscateologia, pela teologia dos antigos. Então daí, tem o Zoroastro, tem o Hermes, tem o Platão, e eles falaram coisas absurdamente importantes e tá lá. Não tá aqui, tá lá. A gente fica com esse pensamento automático, mecânico, de que está sempre fora e está sempre no passado.
Mas a impressão que a gente tem é que, tipo, a verdade que os outros falavam lá atrás está bem melhor do que tem agora, ainda mais com rede social, TikTok, e sabe lá o que vai vir para o futuro. Me dá medo dos caras terem acertado finalmente, a gente falar assim, cara, o que está no passado é o que deu, porque daqui para frente vai ser complicado. Eu me arriscaria, claro, com toda a permissão, a dizer que cada época teve seu TikTok. Cada época teve alguma coisa que a gente chegava e falava, putz, não dá, olha essa geração. É humano. Né? Não é uma brincadeira, é uma pegadinha. Claro que vai Sim, ter um ou outro que vai produzir uma coisa, mas pela geração é engraçado. Alguém ficou com mais alguma pergunta? Que o Pedro vai ter que vir de novo, cara. Eu tenho que trazer o Pedro junto com o Daniel para a gente abrir. Tem tese a minha pergunta, mas pode ficar para a próxima também. A primeira pergunta. Tem que falar do sonho, mas falar do sonho a gente vai ficar... Desculpa, pai. A gente vai falar dos sonhos. Vocês que sabem, o tempo é de vocês. Não, responde essa pergunta, por favor. Aí a gente encerra. Os sonhos... A gente tenta que não fique um negócio tipo chegar em 2 horas, uma coisa muito, muito gigantesca, até por conta de distribuição. A gente prefere que você venha de novo para a gente conversar mais, gravar uma outra parte, que é mais legal para a gente do que... parte 2. Exatamente, a gente prefere não esticar para tipo 3, 4 horas e ficar alguma coisa em torno de 1h30, 2, até para não cansar o pessoal, porque hoje foi muito avançado. Eu acho que a galera que está escutando a gente lá em casa já vai ter que parar e assistir de novo. Só rapidinho, só para a gente ter uma resposta. Dá um gancho para o próximo. Tá bom. O Thiago também já marca lá na agenda, lá, a próxima vez que ele vai vir. Beleza. Eu tinha separado, eu traduzi também quase tudo do Zósimo de um livro chamado Memórias Autênticas. Nele tem sobre a letra ômega, a gente comentou sobre ele. Tem algumas receitas. E depois tem esses sonhos. São 3 tratados. Você só traduziu, você não publicou ainda? Eu fiz quase um livro, eu já tinha feito introdução inteira, tinha umas 60 páginas de introdução, com história da alquimia, isósimo e a tradução. Só que ficou faltando umas rebarbas. E daí foi quando eu comecei a mestrar, doutorado, eu tive que deixar para depois. Então tá guardado. Se o Américo não quiser, a gente está na fila aqui. Não, eu tinha mostrado para ele, eu tinha publicar uns textos dele, podia juntar tudo e fazer um financiamento. Também, interessante, interessante. Eu tinha falado com os Osmo, com o Américo na época, 2016 por aí. Ele tinha ficado interessado, é que eu nunca completei, mas conversava. Para todos os efeitos, ele tem, então, esses tratados em que ele... É estranho, né? Ele talvez seja um dos primeiros momentos em que a gente vê uma linguagem dramatizada de operações metálicas. Ele começa assim, falando quase como se fosse um tratado banal, e daí ele do nada corta e fala que depois dessas coisas eu adormeci e sonhei tais coisas. E os sonhos são relativamente perturbadores, assim. Muito. É interessante. O Jung, ele fez em 54, ele tem esse texto famoso, As Visões de Zósimo, saiu no volume 13, Estudos Alquímicos do Jung, das obras completas. E as imagens, elas são sempre de torturas e punições, elas envolvem sacrifícios, elas envolvem transformações e fogo. Ele dorme uma vez, daí ele acorda e fala, pera, eu acho que tal coisa tem a ver com a água divina. Tá bom. Dá um tempo, daí ele fala, eu dormi de novo, eu tive outro sonho. Ele relata uma série de 3 ou 4 sonhos, todos muito próximos, sempre com uma figura
com a qual ele conversa no sonho, um outro sacerdote, que ele chama de Ion. A gente pode se lembrar também do processo de iosis. A gente nem falou das cores, né? Na alquimia é uma das coisas mais importantes. Uma coisa básica que tem que ser dita: a alquimia antiga, ela não se preocupava com transmutação de metais. Ela se preocupava com a transformação da cor dos metais. Até porque não tinha aquela noção de átomo, de molécula. O que definia o metal era a sua percepção dele, né? Se o negócio tinha peso de ouro, cor de ouro, cheiro de ouro, tudo de ouro, é ouro. Isso. Mas também dependia do processo. E eles tinham processos que eles consideravam que eram esses sim os que produziam o ouro, tal qual eles entendiam o ouro, primeiro, quimicamente, segundo, religiosamente. Resumindo, esses sonhos parecem fazer, às vezes, de ensinamentos também alquímicos sobre propriedades da matéria. Ele aprendia com os próprios sonhos. Se era um estado, agora, se eram sonhos promovidos por estados diferentes alterados de consciência, como você tinha postulado, o que lembra muito um artigo do Walter Hanegraaff, de 2008, Altered States of Consciousness, em que ele fala sobre hermetismo antigo. Não tem nada internamente ao texto que indique isso. Ele não fala nada do gênero. A gente sabe que existiam, sim, técnicas de incubação. Né? E se é para acabar com alguma coisa, eu prefiro acabar, então, com corpus hermético 1. A gente tem o relato de um narrador que não é nomeado, mas que supomos seja Hermes. E ele começa a falar que certa vez lhe veio uma palavra muito difícil de traduzir para o português, enoia, mas a gente sabe que enoia, só essa palavra, dentro, é um processo interno, e noia, nous, tem a ver com, em que algumas traduções vão chamar de espírito, outras a gente vai chamar de intelecto, consciência, como for. Mas ele fala que veio esse estado nele como se ele estivesse fatigado ou saciado. Né? E ele tem um lento desligamento do corpo, um descolamento da realidade material dele. E ele, então, tem esse processo de interno, e esse processo noético, nous. Isso não é sono, porque ele fala que é como sono. Ele não está dormindo. Isso não é uma visão onírica. Isso é muito mais próximo. Um estado alterado de consciência. Mas promovido como? Não seria um sonho lúcido? Porque ele fala que ele comeu bastante e foi dormir, não é um negócio assim? Não, ele só se compara. Ele fala, a sensação física é como se eu tivesse me desconectado disso. Ele ficou trabalhando. Ele acessa outra coisa. Oi? Eu achei que ele tinha batido uma feijoada. Desculpa, não entendi o Rodrigo. Ele cita que antes ele estava trabalhando, fazendo alguma atividade, e aí ele teve isso. Isso o Zósimo. Ele começa a falar da parte científica dele, e depois ele tem um sonho. Tá. No corpus hermético, não. No corpus hermético, ele fala que ele estava como que uma sensação de sonolência no corpo, e de saciez, como se já tivesse comido bastante. E ele tem uma experiência interna relativa ao nous. Isso é meditação. É uma coisa que talvez pareça atípica dentro de um contexto greco-egípcio, e que a gente acha que é só reputada
tem só a ver com tradição oriental. Primeiro, tinha bastante interpenetração entre tradição oriental e tradição ocidental, entre aspas. Mas não é nem esse o ponto. O ponto é, aquilo muito provavelmente é um estado meditativo. E Próclo, na teologia platônica, tem um momento em que ele justamente fala desse momento de você fechar os olhos e você conseguir acessar algo em você que não é só isso, que é outra coisa. E que parece também ser um estado de meditação. Permanecer no silêncio, sem a voz mental falando. E daí algo aparece. O corpus hermético que aparece é Poimandres, o próprio Nus. Ou seja, Hermes acessando o seu Nus interno, para ele aparece o Nus divino. Muito bom. Fechou com chave de ouro. Faltou uma perguntinha. Dessa... Eu não sei, o Pedro é meio low profile, mas e se o pessoal quiser te achar? Saber mais de você, do seu trabalho, como é que faz? Não me achem, não saibam. Volta para o meio, então, e você acha aqui nas nossas Não, conversas? é que eu não tenho redes sociais, eu não tenho essas coisas. Faz bem. Mas, sei lá. Mas aí se você topar voltar depois, vai estar sempre as portas abertas aqui, que dá pra ver Claro, que só tem vocês muito me a aprender com chamarem. você. Pronto, se vocês quiserem botar aí, por exemplo, quem quiser falar comigo, vamos voltar para a moda antiga? Vai ter meu e-mail aí na descrição do YouTube. Pronto. Tá Maravilha. Bom. Então, o e-mail do Pedro vai estar aqui. Bom, Pedro, foi maravilhoso ter você hoje. Acho que esse é aqueles episódios que a galera vai assistir tipo, várias vezes, e aí depois vai pegar os outros. A gente criou como é que chama? Não é tag lá que tem no YouTube? Só de filósofos. Né? É uma playlist só de filósofos. Então a galera vai passar os outros filósofos e aí depois voltar para assistir esse daqui, né? Porque eu acredito que para 90% das pessoas que estão escutando a gente deve ter sido a primeira vez que eles ouviram falar do Zósimo, né? Então, esse é um daqueles episódios que vão ficar marcados, que a galera vai tipo assistir, não vai entender nada, é tipo o salto do Neo. E aí depois vai assistir todos os outros, né? E depois volta para cá. Então, eu acho que cada vez que a galera assistir esse episódio vai ter alguma coisa nova, né? Então é isso aí, eu vou fechando. Então, Rodrigo Lutarque, considerações finais. Nem sei como fazer, porque a cabeça explodiu aqui, eu estou pensando. Aí, assim, tipo, entra no catarse.me se você quer ter sua cabeça explodida, seu cérebro vazado, com esse tipo de conteúdo bem profundo. Você vai receber, não essas aqui, que já eram, as revistas Hermetismo. Aí, deixa eu explicar para o Pedro, enquanto você fala, Pedro, essas revistas a gente fez um financiamento coletivo para quando traduziram os livros sagrados de Telemann, e aí a gente percebeu que a gente entrevistou um monte de gente e tal, e uma galera produz material, só que eles acabam ficando em sites, né? Geralmente o Thiago que hospeda lá no Morte Súbita e tal, mas na hora que você vai fazer uma referência, você tem que colocar lá, onde está o seu texto, www.blogspot.net. E aí a gente se juntou, fez uma publicação que tem SBN, tem toda a parada, e a gente publica tipo os melhores textos da galera, que estão disponíveis, esses textos de graça já, que a galera paga para ter isso em formato bacana. Então, publicado, com texto, com referência, com uma série de coisas. E aí o Projeto Mayhem ele surge nessa pegada. Né? A gente entrevista a galera, os autores que têm textos e têm livros e tal, de tempos em tempos a gente faz financiamento coletivo para fazer esses livros virem para o mundo real, né? Então, o nosso projeto tem sido isso daí. Bacana, legal. Ulisses Massad, considerações finais. Pedro, de explodir a cabeça. Eu tinha uma noção bem superficial a respeito do Zósimo, mas ouvindo você aqui, normalmente a gente brinca, a gente fala que existe uma maldição aqui, né? Porque vem alguns convidados,
traz um tema super bacana, a gente começa a ouvir, e a nossa vontade é terminar a live e ir atrás de referências e pesquisar o assunto. Então, estou assim, super empolgado para a tua próxima vinda aqui, e parabéns pelo que você apresentou, que explodiu a cabeça, acho que, de todo mundo aí. E aproveitando que a gente falou dos anjos caídos, se você tem interesse em conhecer esses anjos que apareceram na época de Enoque, entra no site enoquiano.com.br, lá a gente ensina você a bater um papo com eles também. É isso aí. Bárbara Knox, considerações finais. Como amante de tudo isso, né, eu sempre acho super enriquecedor. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco. E eu lembrei muito de Le Goff, ele tem um livro que se chama História, Documento e Monumento, Monumento e Documento, enfim. E ele fala muito sobre isso, né, sobre como os nossos discursos versam sobre o que é importante para determinada civilização, para determinado tempo, salvar ou não salvar, ressignificar ou não. E aí eu acho que a conversa é muito mais sobre esse entendimento do Zeitgeist do que necessariamente sobre a validade ou a pureza de determinado assunto, né? Do meu ponto de vista, mas é um ponto de vista bem, bem típico de alguém telemita. E falando em Telema, para quem se interessa por tudo isso, toda essa herança esotérica ocidental, quer entender um pouco mais a partir de um viés bem devocional, em comunidade, a partir da revelação do livro da lei, do entendimento telêmico, de tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Talvez o seu caminho esteja na Eclésia Babylon. A gente tem uma série de atividades, tanto abertas ao público em geral, ritos online e presenciais em alguns lugares do Brasil, quanto ritos fechados também dos nossos grupos internos. Então, se você quer conhecer mais, pode entrar no nosso site, que é eclesiababylon.net, ou no Instagram, que é @eclesiababylon. A gente tem um canal no Telegram e tudo que a gente faz sempre fica lá, e a programação de outubro vai ser show. E se você está vendo depois gravado, todo mês a gente tem uma programação bem legal. E também pode falar comigo direto no Instagram, que é @vesta.nox, ou entrar aqui no meu site, vestanox.com.br. Ivan de Aragão, considerações finais. Cara, hoje foi um daqueles dias em que a gente se surpreende com o tema, né? A gente acaba refletindo uma série de assuntos diferentes, a gente passeia de contextos históricos a hermetismo, até essa reflexão sobre os nossos tempos, né? Sobre a busca de cada um, foi fantástico. E foi uma ótima introdução ao Zósimo, né? Deixou todo mundo com água na boca. Eu, particularmente, nunca tive contato com os textos do Zósimo, nem com coisa parecida, então foi uma ótima introdução. E aquele desejo que até o Ulisses mencionou, que a gente fica, né? Quando a gente conhece um assunto novo, a gente fica com esse desejo de mergulhar no assunto, de conhecer um pouco mais e de se aprofundar, né? Então foi ótimo, para mim foi enriquecedor nesse sentido. Grande abraço a todos, quem quiser, Ivan de Aragão, lá no Instagram. Meu blog está um pouco sumido nesses dias, porque as coisas da vida estão me consumindo, mas no Instagram eu ainda consigo alimentar. Grande abraço a todos. Paulo Jacobina, considerações finais. Olha, Pedro, muito obrigado por essa conversa, por essas informações que você trouxe para a gente. Eu acredito que todo mundo saiu daqui com a cabeça cheia, pensando. E, de fato, né, o que essa conversa mostrou, dentre outras coisas, é claro, é a necessidade de a gente aprender a pensar sobre as coisas, né? E, com base nisso, a gente colocar isso em prática na nossa vida para que a gente possa viver plenamente e alcançar a grande obra. E uma excelente ferramenta para auxiliar a você na execução desse trabalho é a prática filosófica. Para conhecer um pouco mais, você pode se inscrever no canal do Pedra de Afiar no YouTube, youtube.com/Pedra de Afiar. Lá, nós temos vídeos com os temas mais diversos e sempre trabalhados de maneira prática. Além disso, você pode ir no Clube de Autores e procurar pelo meu nome, Paulo Jacobina. Lá você vai encontrar 6 dos meus livros e vão te ajudar também nessa jornada. Até a próxima. A gente está devendo publicar também, né? Ano que vem eu vou juntar tudo isso aí para ser o próximo financiamento. Tiago Tomussauskas, mortesubita.net. Tem Zósimo no Morte Súbita? Tem uma área de alquimia lá com uns 300 textos lá, com certeza vai ter alguma coisa do Zósimo, mas o Pedro está convidado a publicar mais alguma se ele tiver afim. Pedro, queria expressar aqui uma profunda gratidão por você ter dedicado esse tempo para expressar, para passar um pouco da
sua pesquisa para a gente. Eu valorizo muito o seu trabalho, acho que é maravilhoso, não só o tema que você escolheu, que não é tão comum, mas a forma como você passa. Muito, muito obrigado mesmo, de verdade. E para quem não conhece, eu falo aqui em nome do Morte Súbita. Somos um portal de ocultismo que tem o objetivo de trazer conhecimentos proibidos para o alcance de todos desde 1996. Somos os anarquistas da pseudomonarquia, o bandejão do fruto proibido, o estilado para cima da caixa de Pandora. Quem quiser acessar é mortesubita.net, para apoiar, catarse.me/mortesúbita. E Pedro, também as suas considerações finais, cara. Foi maravilhoso ter você aqui. Com certeza esse vai ser um daqueles programas que explode mente. Bem, a primeira coisa que eu tenho a fazer é agradecer o convite. Então, na verdade, eu que agradeço. Vocês me deram uma plataforma para falar um pouquinho. Volte. Claro, é só vocês chamarem e eu volto. Eu tenho ainda todos aqueles textos lá que eu separei. Sim, pois é, mas próximo round 2. Pode com ser, round certeza. 2. E, bem, eu agradeço por vocês terem ficado aí, me ouvindo por 1h30, sei lá o quê. E é isso, eu não tenho bordões nem catchphrases para acabar. Maravilhoso. E para vocês que acompanharam a gente, então, não esquece ainda, segue o canal, dá o like e aquelas coisas que a gente é obrigado a fazer para sobreviver dentro do YouTube. Embora a gente seja meio anarquista, a gente posta textos malucos sobre filósofos e coisas completamente fora da grid, com 2 horas de bate-papo. Então o algoritmo do YouTube nunca ajuda a gente. Então vocês precisam seguir o canal e apertar lá o sininho para ele te avisar dos próximos entrevistas. E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.